Ver o mundo pelos olhos de um pássaro migratório é uma experiência incrível. Algo no sistema visual permite que eles vejam o campo magnético da Terra. Uma característica que alia a física quântica e a bioquímica e os ajuda a navegar por grandes distâncias. Pela primeira vez, os cientistas da Universidade de Tóquio observaram diretamente uma reação-chave, supostamente por trás dos talentos dos pássaros e de muitas outras criaturas, para detectar a direção dos polos do planeta. Usando um microscópio sensível a tênues flashes de luz, a equipe observou uma cultura de células humanas contendo um material especial sensível à luz responder dinamicamente às mudanças em um campo magnético. As mudanças que os pesquisadores observaram no laboratório correspondem exatamente ao que seria esperado se um efeito quântico peculiar fosse responsável pela reação iluminante. Achamos que temos evidências extremamente fortes de que observamos um processo puramente mecânico quântico, afetando a atividade química no nível celular, disse o biofísico Jonathan Woodward. Mas como células humanas podem ser capazes de responder a campos magnéticos? Os pesquisadores acreditam que a capacidade se deve a uma reação quântica única, envolvendo fotorreceptores chamados criptocromos. Os criptocromos são encontrados nas células de muitas espécies e estão envolvidos na regulação dos ritmos circadianos, que, por sua vez, regulam a atividade física, química, físio e psicológica do organismo, influenciando a digestão, o estado de vigília, o sono, a regulação das células e a temperatura corporal. Em pássaros migratórios, cães e outras espécies, elas também estão ligadas à misteriosa capacidade de sentir os campos magnéticos. Embora a maioria de nós não consiga ver os campos magnéticos, nossas próprias células definitivamente contêm criptocromos, e há evidências de que, embora não seja consciente, os humanos ainda são capazes de detectar o magnetismo da Terra. Para ver o funcionamento dos criptocromos, os pesquisadores banharam uma cultura de células humanas contendo criptocromos em luz azul, o que provocou uma fraca fluorescência. Enquanto brilhavam, a equipe aplicou campos magnéticos de várias frequências repetidamente sobre as células. Eles descobriram que cada vez que o campo magnético passava sobre as células, sua fluorescência caía cerca de 3,5%, o suficiente para mostrar uma reação direta. Mas como um campo magnético pode afetar um fotorreceptor? Tudo se resume a algo chamado spin, uma propriedade inata dos elétrons. Os cientistas já sabem que o spin é significativamente afetado por campos magnéticos. Organize os elétrons da maneira certa ao redor de um átomo e reúna o suficiente deles em um só lugar, e a massa de material resultante pode ser movida usando nada mais do que um campo magnético fraco, como o que cerca o nosso planeta. Em 1975, um pesquisador do Instituto Max Planck, chamado Klaus Schulten, desenvolveu uma teoria sobre como os campos magnéticos podem influenciar as reações químicas. Envolvia algo chamado par radical. Um radical comum é um elétron na camada externa de um átomo que não é associado a um segundo elétron. Às vezes, esses elétrons solteiros podem adotar um companheiro em outro átomo para formar um par radical. Os dois permanecerão desemparelhados,
mas graças a uma história compartilhada, são considerados emaranhados, o que em termos quânticos significa que seus spins corresponderão, não importa o quão distantes estejam. Como essa correlação não pode ser explicada por conexões físicas contínuas, é puramente uma atividade quântica, algo que até Albert Einstein considerou assustador. Mas mesmo esses spins brevemente correlacionados devem durar apenas o tempo suficiente para fazer uma diferença sutil na maneira como seus respectivos átomos pais se comportam. Nesse experimento, conforme o campo magnético passava pelas células, a queda correspondente na fluorescência sugere que a geração de pares de radicais foi afetada. Uma consequência interessante da pesquisa poderia ser como até mesmo campos magnéticos fracos poderiam afetar indiretamente outros processos biológicos. O que é positivo nesta pesquisa é ver que a relação entre os spins de dois elétrons individuais pode ter um grande efeito na biologia, diz Woodward. Ter evidências de conexão entre a estranheza do mundo quântico com o comportamento de uma coisa viva é o suficiente para nos forçar a imaginar que outras partes da biologia surgem das profundezas fantasmagóricas da física fundamental. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.